Olhei, e eis um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como os arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação em tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que desçam das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário e se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Ok. Maravilha. Respira fundo. Se quiser uma aguinha, tem aqui. Vamos lá. O texto do capítulo 14 ele tem alguns blocos, alguns focos bem distintos. 3 ou 4 focos distintos, 3 bem nítidos. O primeiro foco é um olhar a partir do momento da salvação, do momento já pós-redenção, quando os 144.000 estão louvando a Deus pela sua salvação. Então, esse é o primeiro momento da visão do capítulo 14. Um segundo momento da visão do capítulo 14 é a abordagem das 3 grandes mensagens dos 3 grandes anjos. Então, uma primeira mensagem pontuando a questão do Evangelho Eterno, uma segunda mensagem pontuando a queda de Babilônia e, por fim, uma terceira mensagem evidenciando o fim dessa história, ou a forma como essa história se resolve no conflito de adoração entre Deus e a besta e a imagem da besta.
Terminado isso, a visão vai para uma outra cena, que é a cena final da história do mundo, quando o mal é destruído, ou quando o mal chega ao seu fim. E nessa cena particular, que descreve a intervenção de Deus com respeito ao mal, aparecem duas questões de colheita, que seria aí uma quarta abordagem do capítulo 14, como se houvessem dois grupos na terra, um deles para ser colhido por Deus e levado com ele, e um segundo grupo para ser colhido por Deus e destruído. O primeiro grupo simbolizado pelo trigal maduro, o segundo grupo simbolizado pela vinha madura e que é jogada no lagar para ser pisada e destruída fora da cidade. Então, esse é o desenho temático do capítulo 14. A primeira parte, o primeiro tema do capítulo 14, aborda os 144.000, com duas referências interessantes para se olhar. A primeira delas é que os 144.000 são um recorte do grupo dos salvos. Então tem uma multidão de salvos e num recorte dessa multidão tem um grupo menor de salvos chamados de 144.000, que tem características específicas listadas aqui no capítulo 7, no capítulo 15, em relação a esse mesmo grupo. Aqui, particularmente no capítulo 14, uma referência interessante desse grupo é o fato deles não terem sido contaminados com mulheres, serem virgens, o que faz uma alusão bastante interessante com o texto lá de trás do livro de Mateus, da parábola proposta por Jesus em Mateus 24, 25, a respeito das virgens loucas, das virgens prudentes, e esse povo tem uma referência simbólica semelhante àquela parábola, ou seja, aqueles que estão por ocasião da chegada do noivo, aguardando o noivo, aguardando a vinda de Cristo. Portanto, quando a gente junta todas as características dos 144.000 no livro de Apocalipse, algumas coisas são bastante latentes. A primeira delas é que eles estão vivos por ocasião da vinda de Cristo. Segunda coisa interessante, eles não fazem parte do grupo da ressurreição. Tanto é que o próprio capítulo 14 lista bem-aventurados aqueles que dormiram no Senhor e que aguardam o momento da ressurreição. Os 144.000 não fazem parte desses que morreram, fazem parte dos que estão vivos por ocasião da vinda de Jesus. O fato de não terem sido contaminados com mulheres é uma referência explícita ao próprio argumento do capítulo 14 de que existe Babilônia, a mãe de todas as meretrizes da terra. Vai aparecer isso no capítulo 17, apareceu no capítulo 13 com a referência da besta. Então essa questão de Babilônia e todo aquele conluio formado por ela com todas as mulheres que a seguem, os que fazem parte dos 144.000 não se contaminaram com as suas propostas. Lembrando que isso aqui é uma alusão não em relação ao fato de alguém ter pertencido ou não pertencido a qualquer movimento religioso diferente do remanescente, mas tem a ver com o chamamento de Deus aos fiéis que estão em toda a terra. E, portanto, o não ter sido contaminado com mulheres, ele sugere o fato de que essas pessoas não se renderam aos apelos de Babilônia, ou seja, saíram dela ou das suas partidárias em algum momento da sua história de vida e fizeram parte daqueles que estavam aguardando Jesus voltar por ocasião da sua vinda, vivos. Então isso é o que reflete os 144.000. Muito mais do que isso não há como avançar no texto, porque a gente não tem mais detalhamento do que isso no texto, mas já é suficiente para a gente ter pelo menos essa delimitação de recorte. Essas pessoas estarão vivas quando Jesus voltar e não aceitaram os apelos nem da besta, nem da sua imagem, nem daqueles que a aceitaram. Então isso é o desenho desse grupo. Esse grupo tem funções específicas, eles servem a Deus ou atendem diante do trono de Deus continuamente. Portanto, serão parte daqueles que, em tese, entre aspas, o que eu vou dizer, substitui o grupo de anjos que se perdeu do céu de serviço direto a Deus. Uma parte dos anjos que era de acesso direto ou de serviço direto a Deus, esse grupo acaba substituindo e vai servir a Deus dentro do seu santuário. Também esse grupo recebe uma benesse ou uma distinção no sentido de que eles têm um cântico de louvor que só eles aprendem. A Bíblia tem vários recortes de situações diferentes entre os salvos. Então tem salvos que têm uma representação específica do seu martírio,
tem salvos que têm uma representação específica do momento em que foram salvos. Então, essas distinções não são honrarias no sentido de hierarquias no céu, mas no sentido de serviços a Deus ao longo da história do pecado e da história da redenção. Lembrando que no céu a hierarquia se faz por serviço e não por processo de meritocracia e hierarquia de mando. Não é igual aqui na Terra. Então, o desenho do céu é um desenho de afeição, ou seja, aquele que tem maior hierarquia no céu é aquele que mais serviu, e a sua hierarquia, na realidade, é quase que uma concessão direta de todos aqueles a quem ele serviu. Ou seja, quem é a maior autoridade depois de Deus, o Pai, na figura da organização do céu? Cristo, aquele que morreu por todos. Então, o fato de ser colocado como aquele que rege tem a ver com o fato de que tanto serviu. Assim vale para todos os que são salvos. Então, isso também é importante de observar nessas distinções, ou seja, não são hierarquias de mando direto, são hierarquias de reconhecimento de serviço. Então, quem mais ajudou e quem mais serviu acaba sendo reconhecido por todos e recebe essa, entre aspas, honraria pela questão de ter servido. Outra coisa que aparece aí na carona são as mensagens para esses momentos que antecedem a vinda de Jesus. E essas mensagens, todas elas estão pautadas a partir do início do tempo do fim, que é quando começa a proclamação do Evangelho Eterno. Então, durante um período grande de tempo, a história humana foi marcada pela dissolução das verdades de Deus. Isso marca uma profecia de Daniel, que é a profecia de Daniel 7:25, o tempo em que a verdade de Deus é deitada por terra, a lei de Deus é adulterada, os conceitos todos da palavra de Deus passam por reversões e mesclas com modelos de paganismo ou de secularismo ou outras situações, e isso produz uma resultante que é a quase extinção do povo de Deus na terra,